Olá, pessoal. Muito bom revê-los. Obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui. Acho que vocês já podem perceber, estamos com um visual novo, um novo modo aqui de bate-papo, num lugar novo. Espero que vocês curtam, que vocês aí comentem. Espero que vocês tenham gostado dos últimos conteúdos que a gente apresentou para vocês, dos últimos convidados, com entrevistas e histórias espetaculares. E estamos aqui novamente com mais uma história muito legal, um convidado muito querido por mim, um amigo, foi meu cliente. Hoje nós juntos damos aulas ou palestras na CD, não é, de treinamento para pessoas que com lesão medular, com pólio, enfim. E ele é muito querido, eu vou deixar que ele continue a falar. Espero que vocês curtam aí o nosso conteúdo, a nossa página, segue a gente, mande seus comentários, que pra gente é sempre muito importante, tá? Robson, obrigada. Antes de mais nada, muito obrigada pela sua presença, por aceitar o convite. Para mim é uma honra receber você aqui no nosso DFcast. E para quem não conhece, o Robson é um dos maiores, se não for o maior vendedor hoje de vendas diretas, né, para PCD. Ele é gerente de um grupo aí muito grande de vendas especiais. Começou com esse projeto de vendas especiais como vendedor, não é? Mas eu não vou ficar aqui contando, porque obviamente quem tem que contar a história do Robson é ele mesmo, né, Robson? Mas me conta, Robson, hoje você está aí num grupo, num outro patamar, obviamente, mas o público que está em casa não sabe quem é o Robson, né? Como que aconteceu, o que ficou. Então vamos voltar desde lá do início, né? O Robson tirou carta comigo, também habilitado, mais um habilitado aí para a gente contar a história. E ele vai contar para a gente como é que foi, como foi a lesão dele e um pouquinho da trajetória dele para a gente aprender junto, né? Mas me conta, Robson. Bom, primeiramente agradecer o convite, o prazer é meu, né? Contribuir aí com o seu canal e dar informações aqui para o público que busca aí saber do universo das pessoas com deficiência, né? E a gente que vivencia aqui uma deficiência há muitos anos, todos estão vendo, sou cadeirante, paraplégico, há 27 anos, fiquei paraplégico em 1995. 95. Poxa, eu acho que eu te conheci, se não me engano, em 96, então. Caramba. 97, né? 97? 2 anos depois eu fui tirar a minha CNH. Então foi em 97. 97. É muito tempo, hein, que a gente se conhece. O tempo Legal. passa rápido, né? E estamos aqui na ativa, né? Antes da lesão, Robson, você fazia o quê? Qual era a sua profissão? Eu era muito jovem ainda, estava começando carreira profissional. Era operário, né? Operário mesmo, chão de fábrica. Uhum. E a paraplegia me acometeu muito jovem, eu tinha 27 anos quando fiquei paraplégico, né? E não foi acidente, nada, foi algo raro, hoje se fala tanto vírus, bactéria, né? Eu fui vítima aí de uma virose que me acometeu repentinamente, um processo infeccioso que evoluiu rapidamente. O diagnóstico veio depois de algum tempo com uma mielite transversa. Existe a poliomielite, que é também uma infecção na medula espinhal, mas acomete crianças, né? Eu tive a mielite transversa, que é mais rara, e acomete já pessoas em fase adulta. É uma infecção na medula espinhal, e que ela é uma infecção causada por um vírus, que se aloja lá na medula espinhal, e causa uma infecção dentro da medula espinhal, e essa infecção, como consequência, ela gera lesão medular. E foi muito rápido a evolução dessa infecção. Eu comecei com uma dor nas costas, estranha, muito funda, e assim, é uma dor que incomodava, né? Irradiava para as pernas até a altura do joelho. Mas tinha 27 anos de idade, não tinha histórico nenhum de doença. Então,
Achei que era só um mau jeito na coluna, Uhum. um peso. Pedra no tinha rim, pé, talvez. é, Uhum, uma infecção urinária, aquelas. enfim, coisas mais simples, né? Uhum. E o quadro começou assim, com uma dor, né? E aí passei no médico, o médico falou, acho que você teve aí realmente um mau jeito, vamos te dar aqui uma fisioterapia. Me colocou lá num forno para amenizar a dor, me deu um medicamento para dor, mas a dor não passava. Você já era casado Já com era Isabel? casado, meu filho tinha, Você já tinha um já filho tinha de um 2 anos, com né? 1 ano e meio, Aham. Giovanni, 1 ano e meio. Uhum. E essa dor não passando, eu passei uma noite em casa ainda com dor, mas dormi muito mal. Isso foi em setembro de 1995. Uhum. Né? Era as vésperas do feriado 7 de setembro, me lembro bem. E aí passei aí no pronto-socorro, que a dor não passava, no dia seguinte. Fui 3 vezes no pronto-socorro. E cada vez que eu ia, o médico, vou te dar um medicamento mais forte aqui, porque a dor não passa e tal. E já na noite de, acho que 6 de setembro, eu fui no hospital pela terceira vez da noite, no pronto-socorro, e aí já com muita dor, uma dor muito forte e já um pouco de febre. Uhum. E fiquei internado, porque já tinha ido lá pela terceira vez, o médico resolveu, não, vamos te hospitalizar, fazer exames aqui, mas entrei com um diagnóstico, vamos dizer, inicial de talvez uma pedra no rim. Que a dor era aqui atrás, Uhum. né? Muito forte, aí Uhum. coletou exame de urina, de sangue, e fiquei no quarto. Tomei mais medicamento para dor, dessa vez injeções, intravenoso. Uhum. A dor deu uma camuflada. Né? Pernoitei a noite lá, né? Aguardando no dia seguinte um especialista passar para ver o resultado dos exames, né? Só que aí no dia seguinte a coisa começou a ficar mais estranha, porque eu fui levantar para ir ao banheiro, não conseguia fazer xixi. Só que aí aumentou a chance de ser pedra Pedra no no rim, rim. segundo o médico. Uhum. Acho que a pedra desceu no seu canal da uretra e vou te dar um medicamento aqui, vai tentando expelir a pedra, provavelmente a pedra que desceu. Não estava com dor, mas também um monte de Tanto de medicamento para dor, remédios, né? né? Uhum. Tinha camuflado a dor. E o médico falou, ó, vai tentando ir no banheiro para você expelir a pedra. Numa das vezes que eu levantei para ir no banheiro, aí eu já bambeei, a perna já não se Não senti. sustentou. Comecei a perder sensibilidade e caí, literalmente caí no chão, né? Aí me socorreram, cama e tal, mas dali, infelizmente, já não andei mais, né? Foi assim, entre o início vamos dizer, dos sintomas, né? E até a instalação da paraplegia, vamos imaginar aí menos de 48 horas. Foi algo muito, evolução muito rápida dessa infecção. E aí quando viram que eu já não sentia as pernas e, e não conseguia me movimentar também, né? Aí chamaram um neurologista, né? Tiraram o líquor da medula espinhal e aí constatou-se um processo infeccioso dentro da medula. Aí UTI, rapidamente, porque era um processo que evolui muito rápido. E aí a infecção podia subir, Sim, foi subindo para a medula e talvez a lesão um ela pouco começa maior. de baixo, ela vem de sacral, que é aqui embaixo no Uhum. cone medular, e ela vai ascendendo, Uhum. vai subindo, né? E aí, quando eu fui diagnosticado corretamente, é claro, com medicamento Para correto, estancar. antibiótico e tal, e graças a Deus a infecção, não pode ser que ela regrediu, ela estabilizou. Uhum. Ela já tinha me lesado, ela foi subindo, Uhum. e lesou até a altura torácica. Eu tenho a minha lesão, foi diagnosticada mais alta como torácica nível T3, Uhum. tá? Que é aqui um pouco abaixo do mamilo. Né? E, graças a Deus, parou Parou. por ali, porque o risco que se corre num processo desse infeccioso é a lesão subir a nível cervical, né? E fica tétrico. E ficar tetraplégico, ou aqui em cima, dependendo do nível, já entra a respiração voluntária, que é o diafragma. Uhum. E aí você para de respirar voluntariamente. Ali a chance de óbito É grande. aumenta bastante. Né?
E foi assim que eu fiquei paraplégico. Robson, você acha que se tivessem diagnosticado antes, a chance, eles cogitaram isso, acharam que o diagnóstico, enfim, demoraram para diagnosticar, talvez você não teria ficado paraplégico? Provavelmente não, mas não culpo, porque conversei com vários especialistas, né, nesse tempo depois da paraplegia. É um diagnóstico bem difícil. Difícil, né? É que nem alguém que entra no hospital e infarta dentro do hospital. Mas infartou dentro do hospital, não deu para ver? Algumas coisas Sim. são bem complexas, né? E ocorreu comigo. A vida é assim, são cheias de decorrências, né? A gente está bem num dia, no outro dia pode não estar, e dentro dessas intercorrências, algumas às vezes são graves. Mas, Você já está há 28 anos, eu acho, não é isso? Nas agora em contas, setembro 28 28 anos. com paraplegia. Mas óbvio que hoje é uma outra situação, mais maduro, enfim, né, com uma outra estrutura, outra cabeça. Sim. Obviamente, na época foi muito penoso, muito triste, É um muito processo, sofrido, tanto para você quanto para sua esposa. Enfim, você tinha uma criança pequena. Como é que foi isso? Conta pra gente como é que foi o processo, né? Porque são processos, né? Sim. A gente sabe que são processos. Como é que foi para ele ter essa maturidade, chegar, enfim, para a esposa, para a família, reabilitação em casa? É uma mudança total, não é? É uma outra vida, né? Uhum. Porque é uma reviravolta muito grande, literalmente o mundo cai na cabeça, né? Até você entender que, poxa, não ando mais, né? E no começo, os médicos, nessa questão envolvendo lesão medular até hoje, mesmo eu tendo ficado paraplégico há 27 anos, ainda funciona assim, os médicos não conseguem cravar no início, quando você tem uma lesão medular, que você não vai andar mais. Porque a lesão medular, aqui dentro, são fibras de neurônios. E dependendo do nível de lesão medular, alguns neurônios se regeneram. E faz com que parte, às vezes, dos movimentos voltem, parte de sensibilidade, alguma coisa volte. Então foi aquele dilema de, vou voltar a andar, não vou, os médicos, você tem que esperar pelo menos 1 ano, talvez até 2, para a gente ter certeza se vai evoluir com alguma melhora ou não. Então, no princípio, ele é movido muito por essa esperança, né? Um processo inicial de esperança. Eu vou recuperar, eu vou voltar a andar. Né? E isso acontece na maioria das pessoas que ficam paraplégicas ou tetraplégicas. Né? Uma expectativa inicial de se recuperar. Né? E aí você se apega muito à fisioterapia, né? Que também faz parte do processo, é muito importante, né? E aí eu fui parar na ACD, que é um centro fantástico de reabilitação, ainda é referência, né? Lá, enfim, conheci outras pessoas com paraplegia ou tetraplegia, que você entra no universo das pessoas com deficiência, que até então era novo. É novo, é tudo novo, né? Mas deu 1 ano, Dani, quando eu vi que não tinha nenhuma recuperação de nenhum movimento, voltar, nenhuma sensibilidade, mesmo que menor. Estou sentindo tal lugar aqui do dedo, da perna, voltar. Minha ficha caiu. Eu falei, não vou voltar mais a andar. Minha ficha caiu. Mas os familiares, amigos, não, vamos lá, você vai voltar, né? Vamos acreditar. Vamos acreditar. E aí você vai em tudo quanto é lugar, é uma busca incessante de alguma solução, mesmo que for mágica, um milagre, né? Mas o milagre ele vai acontecendo de outras formas, né? Primeiro num processo de aceitação, tá, que eu vejo. Quando eu me dei conta que realmente não ia mais andar, eu passei a trabalhar na minha cabeça, como que vai ser então numa cadeira de roda, né? Passei então a buscar que uma cadeira de roda não me impediria de ser independente. É a primeira coisa que eu busquei, né?
E coloquei isso como meta. Não, olha, eu não vou ser um cadeirante que vou ser tratado como uma pessoa doente. Né? Ainda mais há 27 anos atrás, onde realmente uma pessoa que ficava numa cadeira de rodas, você não via muitos cadeirantes na rua. Um preconceito, né? Era tratado Né? como doente, como Exato. com cuidado, Sempre como alguém empurrando a cadeira, a pessoa meio cabisbaixa, né? sem perspectiva de Sem perspectiva de vida. vida, enfim. E Então, eu, quando nós nos conhecemos, você já estava no processo, já tinha passado um pouco o processo de aceitação, assim, né? aceitação, eu vi que, assim, tem dois caminhos. Ou aceitar, não é se conformar, tá? Conformar, não me conformo até hoje. Eu sonho, às vezes, que estou andando, né? É natural. Eu tive uma formação psicológica, com um corpo Sim, que sim. andava, né? Então, não é se conformar, mas é aceitar. Essa é a atual situação. E dentro dessa situação eu vou viver da melhor maneira. Né? Com dificuldades, com obstáculos, né? Mas consegui aí levar em frente, né? Fez um bom trabalho. Acredito que sim. Fez um bom trabalho. E aí, tá, você teve que mudar de casa, mudar as adaptações. Como é que foi isso para sua esposa Isabel? Isabel. Como é que foi para Isabel? Companheira há 33 anos. Olha, eu admiro muito, vamos falar dela aqui, Não, até é para uma admirável. reportagem, enfim, que você até fez, a gente vai chegar lá, mas eu acho que essa parte é fundamental, não é? Fundamental. Esse apoio todo né? dela, e carinho, atenção, cuidado, foi fundamental para a reabilitação. Companheira para uma vida. É. E isso me trouxe, então, assim, eu tinha meu filho com 1 ano e meio, né? Uma esposa fantástica, uma família também com uma base muito sólida. Isso me trouxe, então, pô, não dá para desistir, né, cara? Vamos lá, né? Foi aí que eu ia te fazer essa pergunta, foi aí que você teve o estalo de quem? Não dá para eu ficar me lamentando, eu preciso fazer. Quando que foi essa, que você falou, pronto, agora eu tenho que aceitar, eu tenho que ir para a vida, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, vida que segue, vida normal. Quando que foi que você teve essa... Porque óbvio que tem, não é? E todos eu perguntei, e todos falaram, tem, a gente se questiona o porquê, questiona Deus, fica revoltado, né? enfim. Óbvio que você deve ter passado por isso. Como é que foi esse processo? Então, eu julgo até, no meu caso, rápido. 1 ano, 1 ano e meio, quando eu, como eu te falei, caiu a ficha que eu não ia mais andar, mesmo as pessoas ao meu redor, me manter aquela esperança, né? Não é que eu perdi a esperança, mas falei, não, eu não vou ficar esperando eu voltar a andar, eu vou viver, né? Da forma que for possível, né? E aí busquei, primeiro, tirar a carteira de habilitação, foi quando a gente se conheceu. Sim, né? que te trouxe uma mobilidade, te trouxe um... Sim, foi fantástico. E eu recomendo para todas as pessoas que se veem numa situação dessa, né? Buscar ser independente. E o carro é uma ferramenta fundamental, né? Para você recuperar a independência. Quando eu estou dentro do meu carro, eu esqueço que sou paraplégico, eu estou em situação de igualdade, como qualquer outro cidadão, me locomovendo, indo, vindo, né? Então, o carro foi a primeira ferramenta que me ajudou muito, né? A eu voltar, sair de casa. Robson, a gente tem alguns alunos, principalmente homem, eu acho que para o homem essa dificuldade é maior, que o fato dele voltar a conduzir o carro tem uma igualdade de voltar a conduzir a família, não é? De voltar a ter, não o domínio, mas o controle, talvez, como você tem no carro, de igualdade. Né? Isso um aluno querido nos comprou, falou assim, eu sinto, quando eu tirei a carta, peguei a carta, eu sinto que eu estou conduzindo a minha família de novo, é eu que vou conduzir, é eu que vou fazer, eu que vou... Envolve muita coisa, Dani, autoestima, né? Independência, né? Que para mim é fundamental, porque
o que mais me incomodava quando eu não voltava a dirigir é, é, é a dependência. Né? E todo mundo passa por essa fase. As pessoas te ajudam no começo, me leva aqui, me leva ali, Sim. né? Faz isso para mim, pega isso para mim, não posso ir lá. Mas isso me chateava bastante, me deixava para baixo. Né? Porque não é todo o tempo que as pessoas estão à sua disposição. Sim. As pessoas têm as vidas delas, precisam fazer as coisas delas, né? Então tem hora que não tem jeito, mesmo você sendo paraplégico, é com você, você tem que ir lá e resolver, né? Não dá para você ficar esperando, ou ficar lamentando, poxa, não posso fazer. Então, na minha cabeça, eu queria reverter essa situação, de buscar ferramentas de alguma forma, para não ficar nesse nível de dependência, né? Que realmente faz você sofrer bastante, né? E te coloca muito para baixo. Sim. Né? Hoje, gente, o Robson, como ele falou, ele tem a lesão medular, né? Então ele não sente as pernas. Ele dirige um carro, no caso dele, tem que ser um carro automático, com comandos manuais, é uma adaptação de acelera e empurra, né, Robson? Sim, bem simples. Bem simples, que ele, com o movimento que ele faz, ou acelera ou freia um carro automático. E ele consegue sozinho sair da cadeira, né? A gente fala de uma transferência, né? Esse é o termo, transferência da cadeira de rodas para o veículo. E a gente fazia isso muito na CD, né? Quando tinha as aulas práticas, de mostrar como que é feita essa transferência. Como que ele consegue sair da cadeira, ir para o carro sozinho, que isso é muito importante, né, Robson? Sem dúvida. E ele consegue se fazer essa transferência sozinho. Hoje tem algumas maneiras, tem a prancha, que é muito usada, muito usada hoje, mas o Robson já não precisa mais dela, ele faz a transferência sozinho. É muito legal essa transferência e ele mesmo desmonta a cadeira, ele pega, tem que ser uma cadeira leve, né? E a gente vai falar um pouco disso no outro encontro com outro convidado que vai dar as explicações dessas cadeiras, mas é uma cadeira de rodas bem leve, com roda leve, que ele consiga pegar e desmontar, colocar no banco de trás ou no banco da frente, e ele mesmo, quando para o carro para sair do veículo, ele mesmo consiga montar a cadeira de roda para ele fazer a transferência. Então, você veja que ele tem total independência hoje, não só na vida dele em casa, que da outra vez a gente conversou sobre isso, sobre essa independência que as pessoas fazem reabilitação na CD, Cláudio explicou como é feito, as dicas de mesa, cadeiras, copos, móveis, enfim, tudo isso é feito dentro da reabilitação e também a reabilitação para poder dirigir, ter essa independência, voltar a ter o direito de ir e vir sem depender de ninguém, né, Robson? Que isso é muito importante. Né? Muito importante. Aí, Robson, você voltou a dirigir e falou, agora ninguém me segura. Não. Agora eu eu sigo em frente. Aí vai de perna, vamos de roda. Vamos de roda. Né? Aí você voltou a trabalhar. Você estava trabalhando numa outra empresa, não é? Sim. E aí você voltou a trabalhar. Como que foi esse encontro com a concessionária, com o carro, esse mundo novo que hoje o Robson é, como eu falei, um dos maiores vendedores, se não for o maior, de vendas especiais. Teve um ano, Robson, acredito que você foi decretado, ou mencionado, não sei a palavra certa agora, me fugiu, mas você foi destacado como o maior vendedor de vendas para PCD da região de São Paulo, não foi? Até porque você representava 3 marcas, mas não só por isso, pelo atendimento e etc. Isso contribuiu, assim, por vivenciar, né? Eu acabei entrando nesse mundo de automóveis, de venda de automóveis, pelo fato de quando eu fui comprar meu carro, né, o meu primeiro carro, não tinha nenhum profissional, né? Totalmente perdido. Totalmente, não se tinha nada de informação, zero. Sim, né? sim, eu lembro. Que ajudasse as pessoas com deficiência a ter o benefício das isenções. Era tudo muito novo, né? Tinha internet, né? Vou entregar a idade aqui, mas não tinha internet. Sim, sim. E aí era tudo no formulário, no papel, mas como eu fui comprar meu carro e descobri como fazer, porque eu fiz para mim, né? Surgiu a ideia de, como não dava mais para mim a revisar um trabalho braçal, vamos trabalhar então com a inteligência, né? E foi aí que surgiu a ideia de trabalhar nesse segmento. E graças a Deus
me consolidei, né, como vendedor inicialmente, e depois fui formando equipe, né, e com o intuito de dar para as pessoas com deficiência um bom atendimento, uma consultoria, na verdade, né, de informar para ele o passo a passo. E quando eu comecei, daí as pessoas, o boca a boca foi a minha principal propaganda, Sim, sem porque dúvida. não se tinha profissionais Não. quase que fazia isso. Para dizer que não tinha, tinha um cara em São Paulo, na Itacolomi, concessionária Chevrolet, que eu me lembro, Sim, eu lembro dele. Carlos Roberto Pel, parece que faleceu, Sim. tem uns 2 anos. Aham, Né? aham. Só. Era só ele mesmo. E eu vim bem nesse início, né? Sim. Eu lembro que na época você representava 3 marcas, né? Sim, sim. Chevrolet, Toyota. Toyota e Honda. É. E aí, gente, deslanchou, porque não adianta você só representar 3 marcas, tem todo o atendimento, toda a forma, e o Robson conhece os detalhes, até porque ele faz uso disso, e quando a gente vai indicar um carro para pessoa com deficiência física, a gente tem que tomar cuidado com isso, com os acessórios que passam a ser obrigatórios, né? Não é só um acessório, abertura de porta para conseguir fazer a transferência da cadeira, enfim, tem todo um trabalho por trás disso e toda uma consultoria que o Robson deu e dá nesses últimos anos para orientar a pessoa a comprar, porque não é uma compra comum, principalmente para quem tem lesões maiores. Não dá para ser um carro simplesmente automático, que você vai lá e compra, enfim, quais as adaptações, melhor para usar, como eu falei, os acessórios, banco de couro, não banco de couro, temperatura, ar-condicionado, tudo isso, né, Robson, ao longo desses anos, você foi se aperfeiçoando e orientando, até porque você fez todo o uso deles também, Sim, né? sim. Aprendi primeiro na vivência, né? Sim, E aí a gente passou a compartilhar um pouco dessa experiência que a gente adquiriu para as pessoas que precisam comprar um sim. carro, né? E aí caminho de uma autoescola especializada, depois a parte de consultoria para preparar as isenções, que é uma parte burocrática, envolve alguns documentos, Receita Federal, Secretaria da Fazenda, né? E depois a parte do carro, que envolve, em alguns casos, alguma adaptação. Então, isso passou a trazer para o público o PCD, né? Que na época nem chamava PCD, é uma sigla aí que tem alguns anos, antigamente chamava PPD, né? PPD. Pessoa Portadora de Deficiência. Aí, lógico, os estudiosos, especialistas vão achando o termo politicamente correto, né? E hoje, as pessoas com deficiência, de maneira geral, É PCD. é PCD, pessoa com deficiência, englobando todo tipo e qualquer. Era PNE também, né? Também, Pessoa já com teve necessidades PNE, portadores de especiais, necessidades né? especiais, né? É, E hoje a sigla correta é PCD. correta para esse segmento é Robson, e como foi em casa? Você morava muito provavelmente numa casa para as pessoas que com não escada. com escada. Eu lembro que acho que era um sobrado, não sei se é ainda, porque eu não fui convidada de novo para comer uma pizza na casa dele. Poxa vida, precisou- Mas antes era um sobrado que eu me lembro. E como é que foi essa mudança? Enfim, pelo histórico que eu te conheço há muitos anos, conheço Isabel, tenho certeza que ela pensou, vamos, né, de quem? Porque sempre tem, né, que a mulher, não, tem que fazer, vamos fazer já. Sim. Não é? Vamos quebrar, vamos construir, vamos fazer. Como é que foi essa... Então, quando eu fiquei paraplégico, eu estava construindo a minha casa. Eu morava com a minha sogra. Tinha 7 anos de casado e aí fiquei paraplégico, enfim. Eu tinha meu filho de 1 aninho. E aí, construindo a minha casa, só que um sobrado, falei, e agora? Como que vai ser? Né? E aí veio realmente o talento feminino, não, vamos lá, dar um jeito, né? E aí coloquei lá um sistema na minha casa, que posso chamar de um elevador, né? E que no vão da escada me leva para cima, né? Mas quando uma vez que eu fui na sua casa, você tinha uma cadeira, não era?
Que Foi uma tinha no adaptação. Corrimão, foi uma adaptação até que você fez, acho que meio provisória, Foi. para você se conseguir subir. É, não foi provisório não, porque está lá até Tá hoje. lá até hoje. O provisório vira definitivo Vira. sempre, né? Pô, foi na vida da gente aparecem alguns anjos, né? Aham, Você sem sabe disso, dúvida. principalmente em Aham. momentos difíceis, Sim, sim, né? sim. E apareceu um anjo na minha vida, que é um senhor lá, é, serralheiro, né? Aham, E eu não tinha grana para colocar um elevador na aham, época, né? aham. Mesmo hoje, um elevador para Cara, uma residência não é absurdamente. barato, Aham, né? E ele fez um mecanismo lá, vamos chamar assim, com um fuso de portão eletrônico. Esses fusos para subir portão aham, elétrico de garagem, aham, né? Só que encomendou um fuso maior e bolou uma cadeira, né? aham. Que eu transfiro da minha cadeira para essa cadeira E e sobe. no controle de portão eletrônico eu aperto, ele sobe. Aham. O negócio foi fantástico. Depois outras pessoas foram lá ver o sistema. Eu Sim, falei, meu, patentia isso patentia, aí, é. vende, porque a sua ideia me ajudou e Sim. ajudaria muitas outras pessoas, né? Uhum. E está lá até hoje, Que Dani. legal. Não quebra o negócio, resolve meu problema, né? Resolveu. Resolveu, né? Dou uma Aham, pintadinha nela de vez em aham. quando lá, Faz uma uma manutençãozinha. manutenção. Adaptaram toda a casa para você. A casa, enfim, como eu estava construindo, Ficou mais fácil. já a parte de baixo é totalmente plana, Uhum, né? O banheiro a gente alargou um pouco as portas, né? uhum, E o problema maior era a escada para subir para o segundo andar, uhum. né? E aí esse senhor, eu chamo de anjo, Resolveu o seu problema. resolveu o problema aí, moro lá, Na época, Isabel estava trabalhando, não? trabalhava e o Giovanni pequeno, né? Meu filho, Uhum. Um mais ano e novo, um pouquinho. ano e pouquinho, né? E aí a gente mudou para lá, foi quando eu iniciei também essa carreira de trabalho no ramo de venda de automóvel, né? Uhum. E aí, graças a Deus, as coisas foram melhorando, ela pôde parar de trabalhar, aí vem o outro capítulo que ela quis ter mais filhos. Quis ter mais filhos. Eu ia chegar lá. Que foi numa época sensacional, porque eu acho que foi quando eu acho que você sentiu que estava estabilizado emocionalmente, Sim, financeiramente, né? A Isabel olhou para você e falou: checkmate, eu quero um filho, exato. Aí quero outro foi, filho. E aí você se sentiu, quem agora? Como é que foi? Primeiramente nossa, você falou não, sim, aceitou, como é que foi? de princípio eu arreguei, Aham, arreguei, posso dizer dessa forma, né? Porque, não, mulher, como ter mais filho? Minha situação, né? aham, Como que eu vou criar mais filho, né? Uma aham. insegurança Sim, natural, sim. né? Meu filho mais velho já tinha, quando ela engravidou novamente, ele já tinha 11 para 11. 12 anos. Aham, Então, mas desde quando a gente casou, a ideia de construir família era 2, 3 filhos, né? uhum, A gente uhum, planejou isso, né? uhum, E, e aí, eu percebendo essa vontade dela, né? uhum, E também a minha interiormente, mas fui amadurecendo a ideia aos poucos, né? E falei, não, uhum, não é justo eu abrir mão desse sonho dela e meu também, né? uhum, E a ACD, Dani, estava começando na época com o doutor Milton Borelli, né? Que não está mais na ACD, um urologista fantástico. Um trabalho de fertilização fertilização in vitro, né, que chama, uhum, com cadeirantes, uhum, né, lá uhum, pela ACD. E eu passava na ACD, eu já tinha terminado o trabalho de uhum. reabilitação, mas passava lá em consultas de rotina, e esse urologista era o que me acompanhava, né, Uhum, nas minhas consultas. uhum, E aí, sabendo desse trabalho que vinha sendo, inclusive, encabeçado por ele, né, conversamos sobre o caso, ele falou, olha, dá para fazer, tem uma tentativa aí, tem alguns casos já de sucesso, né? E topei. Falei, vamos lá, vamos lá.
Aí eu dei, vamos dizer, desde que veio a ideia dela, né? E ela viu que eu recuei, né? Imagino como que deve ter sido também para ela, né? Porque penso eu como mulher, você passar todo um processo de reabilitação junto com você, de dor, mudar a vida toda, Uhum, não é? uhum, E aí, de quem agora eu quero ter um filho, você vai falar, não, já, a exato, fase pior já passamos, exato, tem não tudo é? isso, né? Tem tudo isso. E eu não poderia ser egoísta a esse ponto, Uhum, esse lado, de fato que pesou bastante, uhum, né? E aí fomos, e ela queria tanto que foi na primeira tentativa de fertilização, uhum, ela engravidou, uhum. tá? E gêmeos, né? A gente assina lá um papel, porque a chance quando você faz Fertilização. fertilização in vitro de gêmeos ou trigêmeos é grande, né? Uhum, E aí trabalho, mesmo com um paraplégico, veja como é a situação, é mais complexo para a mulher, que ela tem que passar por um tratamento de incentivar, aumentar a ovulação, então uhum, toma algumas injeções na barriga, né? Para o óvulo ficar mais forte, mais uhum, potente, uhum, porque o sêmen de uma pessoa paraplégica, ele fica comprometido na qualidade, uhum, né? uhum, E a coleta também, ela não é de forma natural, a gente perde essa ejaculação normal, né? uhum. E essa parte o Dr. Milton Borelli auxiliou, foi feito lá, Vocês tiveram que tomar remédio, ela, fertilizante? ela, Uhum, ela, uhum. né? Para nós homens, até nessa parte foi mais Mais tranquilo. tranquilo. Eu sofri, assim, só com a coleta do sêmen, Uhum, tá? Que uhum, é algo feito dentro de um consultório, né? uhum, Ela estava no hospital esperando lá o sêmen uhum, chegar para fazer a fertilização, que tem que uhum. ser algo rápido. Eu estava em outro local, Sim, né? não tava, vocês não estavam no mesmo hospital. Não, a coleta foi na CD e ela estava lá no É porque tinha Oswaldo também Cruz. todo o cuidado, né? É, Tem que ter todo um preparo, penso eu. exato, Uhum, somente para mulher. uhum, E aí coletaram o sêmen, levaram lá, inseminaram nela, né? E deu certo. 15 dias depois ela falou, tô grávida. Eu falei, você tem certeza? Não, eu tô sentindo que eu tô grávida. Ela não tinha Não, feito exame calma, vamos ainda. fazer o exame. Você Poxa, nem fez o que exame. legal. Não, calma. E batata. Tava mesmo. É, a gente sente, gente, que história. Toda vez que eu escuto, eu me emociono. Foi muito sensacional, inclusive para Isabel, que é uma pessoa que eu admiro muito. Acompanho a vida de vocês há muitos anos aí. E acho que, putz, ela foi guerreira, né? Ela foi guerreira em tudo, eu acho. Tanto após a sua lesão e estar ali com você firme e forte, e depois, vamos lá, eu quero ter um filho, e teve os gêmeos, né? Que hoje eles estão com 18, Eles vão 19 fazer anos. 18 anos agora em julho. 18, 19 Eles anos, é nasceram isso em mesmo. 2005. Aham. 2005. Um ano de diferença da Camila, minha. Pouca diferença. Cami faz 20 agora em julho, e eles fazem 19, né? E o tempo passa E o muito tempo rápido. passa muito rápido. E como é que foi? Depois aí você falou, putz, bom, porque obviamente tem a insegurança, como você falou, de criar, de responsabilidade, enfim, Cláudia, da nossa colega da CD, ela fala muito que os homens eles se sentem muito inseguros assim, na questão de ter a participação paterna, de ter voz ativa na criação dos filhos, né? Ok. Que sente que os homens assim passam a ter a sequela, sofreu a sequela e acha que não tem que ter mais voz ativa. Ok. E como é que foi para você isso, encarar isso, a responsabilidade dos meninos, que já nasceram sabendo que você, enfim, já não tem tanta diferença, porque só te viram, né? Mesmo o meu mais velho, como eu fiquei paraplégico, ele tinha um aninho e pouco, ele não tem essa memória de um pai que andava, Uhum, né? uhum, Era um bebê ainda, uhum, né? Daí foi um aprendizado, e é um aprendizado até hoje, né? uhum, Mas, como você mesmo disse, eu acho que
fui fazendo até agora, Um bom vem dando trabalho. certo, né? Aham, aham, Ao mesmo tempo, eles são um combustível para a gente, é pode verdade. chamar assim, Uhum. né? Porque ajuda a se coçar, né? A se mover, É, né? sim, A não ficar estagnado, sim. porque não, vamos viver, vamos trabalhar, vamos passear, vamos no parque, vamos aqui, vamos ali, Sim. vamos viver, Vamos né? viver, Vamos exato. viver. Então, eu vejo só como um aprendizado, não tem uma fórmula, dizer para você, ó, faz assim, Não tem uma faz assim. receita, Não né? tem uma Não tem. receita, cada um é cada um, Sim. né? Eles respeitam meus limites, me ajudam, hoje, né? Quando tem uma escada, quando tem uma rampa, assim como me ajudou o Giovanni, que agora é casado, eles agora com 18 anos me ajudam, né? Tudo junto E e tudo junto, misturado misturado e vamos ser e felizes. vamos ser felizes. Agora Exatamente. é esperar os netos. Exato, tudo para ser bom, mas está difícil. Muito bem. E essa mudança toda que a gente teve, Robson, porque hoje, enfim, a gente depende muito da posição governamental, a gente depende das decisões. E você ficou muito inseguro com essa pandemia? Como é que foi o processo da pandemia? Porque eu não sei se o fato de você ter a lesão, a probabilidade, você era de risco, um risco maior? Como é que você se cuidou? Como é que foi tratado isso na empresa? Enfim, essa insegurança profissional existiu aí para você? Existiu, né? Para todo mundo, né? Primeiro, medo de adoecer, né? A Sim. gente ficou todo mundo muito tenso, né? Muito, primeiro enclausulado, todo mundo Sim. precisou ficar em casa, né? Trancado, Trancados, né? E foi uma experiência, um aprendizado aí, nessa fase que, graças a Deus, passou, né? E passou, graças a Deus. Estamos aí. A parte profissional, realmente, a gente sofreu bastante, tudo parou, né? O comércio, de maneira geral, o carro não foi diferente, tudo fechou, né? Sim. Mas a gente se adaptou, se segurou aonde deu, né? E passou, passou, né? Fica aí o aprendizado, né, para todo mundo. Nós não queremos viver isso de novo, porque fica esse receio, né? Você vai voltar uma hora, não vai, né? Mas passou. Do ano passado para cá, as coisas novamente engrenaram, né? A gente tem visto aí O mercado dando uma dando movimentada, né? novamente, né? Não está a nível de que já foi, né? A Você parte sempre, financeira, você sempre trabalhou, enfim, no meio, né? Como vendas especiais, desde a sua lesão, você não passou por uma outra empresa, um outro grupo. Mas você, no seu cotidiano, você sofreu muito preconceito? Ou familiar, ou fora? Você teve preconceito, eu discriminação? posso te falar o seguinte, no meu caso, posso falar em nome de outras pessoas, né? Existe preconceito, existe sim discriminação para pessoas com deficiência, pessoas negras, enfim, o preconceito está aí, né? Mas acho que se tem algo que eu possa ter aprendido, né, nessa vivência aí de paraplegia, primeiro, você tem que quebrar o primeiro preconceito, que é seu mesmo, contigo mesmo, se aceitar definitivamente como você é, né? E esse é o primeiro passo, você se aceitar e pôr a cara para fora, né? Não ficar ali se sentindo inferiorizado, né? Incapaz, né? Porque quando você tem essa força de mostrar que você não é incapaz, que você tem muito a contribuir para a sociedade, né? E para isso ser feito, você tem que literalmente sair para fora. Você tem que pôr a cara para bater. Entendeu?
o respeito ele vem naturalmente. Você impõe o respeito. Naturalmente. Não que eu quero impor o respeito, mas o fato de eu me mostrar, de eu estar, mesmo numa cadeira de roda, contribuindo com ideias, trabalhando de alguma forma, né? Isso traz naturalmente o respeito. Né? E o preconceito, mesmo que ele for velado, mesmo que ele for, para mim, eu desconsidero, entendeu? Você não leva esse Não peso. alimento. Não alimenta. Não Exato. alimento ele, entendeu? Porque naturalmente vai sobressair aquilo que você alimentar. Exatamente. Exatamente. Então, E já evoluiu bastante, né, Robson? melhorou bastante. Comparado ao quando você logo teve a lesão, que ninguém se falava, tratava pessoas com deficiência física como coitados, Sim. como dependentes, né? Sim. E hoje não, hoje pessoas, a gente pode, sentimos isso com a evolução, mas ainda falta muita coisa, né? Muita coisa. Bastante coisa. E eu acho que a tecnologia também tem nos ajudado. Recentemente eu vi uma postagem, um vídeo de Mara Gabrilli, não sei se você viu, dela dentro de um aparelho se locomovendo com independência, que eu acho que é um avanço enorme, Sim. né? Uma tecnologia muito importante. Eu acho que é uma luzinha aí, né? Vi também uma reportagem, inclusive, do Fantástico, de um paraplégico que fizeram lá ele caminhar novamente. ele caminhar novamente, né? Vamos ver, Dani. Eu acho que vai muitos anos ainda, talvez. Eu, Robson, da minha geração, talvez os mais jovens, sim, consigam voltar a andar. Né? Eu sou muito com essa questão de tudo isso que está vindo, muito cético no sentido ainda que vai muitos anos pela frente. Posso prever quanto, mas não vejo assim que isso está aqui para a gente usar como uma coisas viáveis para daqui 5 anos. Eu vejo que, lógico, hoje a tecnologia vai evoluindo muito rápido, né? Mas que vão ainda pelo menos uma década ou mais, né? Para que isso vire de fato rotineiro e as pessoas possam usar dessa tecnologia, né? Para se beneficiar e voltar a andar, né? Está avançando, mas eu acho que ainda muito lentamente essa parte de lesão medular, né? E poderia ter mais investimentos, mas esses investimentos geralmente vêm quando um famoso fica paraplégico, e o cara tem muita grana, investe em estudos, né? Então, poderia estar mais avançado. Você, eu até comentei isso com alguns dos meus convidados, que eu vi um post, acho que foi no TikTok, enfim, eram 4 rapazes indo num restaurante, e aí a garçonete chegou e falou, bom dia, amigos. Não sei se você já viu isso. E aí os rapazes, acho que são 3 ou 4 rapazes, viraram e falaram, amigos? Porque aqui todos trabalhamos com a inclusão. E aí um deles falou, que ótimo, já que você trabalha com inclusão, amiga, né? Então, vocês têm acessibilidade para pessoas com uso de cadeira de rodas, vocês têm um banheiro adaptado. Não temos. Então vocês têm um cardápio acessível para cego, né? Não temos. Mas pelo menos um atendente em Libras, né, em conhecedor em Libras, vocês têm. Não temos. Então, qual é a inclusão que vocês trabalham? Né? Eu achei muito interessante esse vídeo, porque de fato, né, e depois que eu acho que a pessoa passa a ter uma deficiência, ou no meu caso aqui trabalho, né, com esse público, você vai em alguns lugares, as primeiras coisas que a gente olha realmente se tem acessibilidade, se tem rampa, se dá para receber, se não dá para receber, né? Você ainda, óbvio que você deve ter essa preocupação até pelo seu uso, mas você ainda sente essa dificuldade ou hoje, por exemplo, você vê que realmente teve um avanço grande? Melhorou bastante. Falei isso principalmente relacionado a banheiro para PCD. Né? Com as novas legislações que vieram, os prédios novos hoje, né, que você vai construir, ele, para
funcionar, principalmente prédio comercial, ele tem que ter lá, por lei, né, acesso, rampas, vaga e banheiro. São a base para uma pessoa cadeirante, por exemplo, com dificuldade de locomoção, utilizar. Mas a gente ainda sofre um pouco, aqui no Brasil, principalmente, com calçadas, né, que são muito acidentados, né, não tem ainda uma cultura, né, de fazer as coisas mais acessíveis, né, com menos buraco, árvore no meio do caminho da calçada, rampas, enfim. E os prédios antigos, que estão aí, né, e acaba muitas vezes você se deparando em ter que ir em algum lugar que é uma estrutura antiga e não ter acesso. Né? Mas tem melhorado bastante, Dani. Com a própria evolução da velocidade de comunicação, né? Pessoas como Mara Gabrilli, que você falou, que trouxeram para as pessoas com deficiência uma representatividade lá junto à Câmara dos Deputados, agora está no Senado, né? Entre outras pessoas envolvidas com a causa, né? Isso trouxe visibilidade, né? Porque realmente a gente tem que se mostrar. Porque se você, como era antigamente, ficava em casa, trancado, vivendo no seu mundinho ali, ninguém vai entender aí fora, se você não sair e falar, olha, aqui eu não entro, essa porta é muito estreita. Se você não reivindicar, não mostrar para as pessoas que aquilo é necessário, vai ficar como está. Né? Não vai, porque quem não vivencia, ou quem não está, como você, trabalhando numa área que convive com pessoas do universo PCD, né? Não que as pessoas não queiram ver, né? Não conseguem ver. Né? Então, cabe à pessoa com deficiência também se mostrar, né? E reivindicar essas necessidades. E aí é um processo também, e que a gente vê que vem evoluindo, né? E que essas melhorias vão acontecendo. Robson, e hoje no nosso mercado, né? Nós como autoescola, enfim, acho que todo mundo sofreu aí com a situação da pandemia, como a gente comentou, fecharam muitas coisas, enfim, mercado financeiro, todo, mas o nosso também foi muito afetado, não é? Teve mudança de legislação, enfim, a gente sabe que o nosso mercado foi bastante afetado. Como que você hoje vê esse processo? Como está o mercado para você, das vendas de veículos, processo das isenções? Até porque eu acho que o público sente muita curiosidade, né? As pessoas com deficiência física sentem muita curiosidade de saber que carro que tem no mercado, que não está com essas isenções. Dá uma clareza para a gente, traz uma luz aí no final do túnel para a gente. Realmente o mercado ficou bem restrito em relação ao que se podia comprar, né? As pessoas com deficiência que precisam de um carro para se locomover, praticamente perderam parte dos benefícios, né? Aqui em São Paulo, IPVA, eles inventaram uma necessidade de um laudo do IMESC, agora, que vai... Uma reavaliação. Uma reavaliação, além do cara passar por toda a parte de DETRAN, médico de clínica credenciada. Peritos, etc. Tá lá com a habilitação, e mesmo assim, depois que ele compra o carro, ele tem que passar por uma outra avaliação. Pois é, e o próprio perito é o próprio médico do DETRAN, quer dizer... Hoje, para fazer essa nova avaliação, quem está fazendo? Os médicos do DETRAN, quer dizer, eu acho que não tem muita lógica, né? O que você achou? Tem aí, o pessoal ainda está brigando para isso ser, não continuar da forma que está, né? Porque eles vão, depois que você compra o carro, avaliar o grau da sua deficiência.
Entre Quer dizer, leve, moderado e grave. Não, mas você já não foi avaliado quando Então, tirou a se habilitação? você é ou não PCD, né? Umas coisas... Uma coisa incoerente, É. realmente. Mas foi criado e está valendo, né? Uhum. Então, para conseguir a isenção de PVA, tem que passar por uma perícia do IMESC, né? Que é uma avaliada do governo do Estado de São Paulo, e que vai determinar o grau. Se a deficiência for considerada leve, né? A pessoa não consegue a isenção de PVA. Tem que ter um grau considerado moderado ou grave. E aí o cliente pergunta, mas O que é gente, leve? o que é leve, o que é moderado, o que é grave? Difícil a gente Difícil. mensurar isso, né? Aí a pessoa precisa estar amparada por exames, laudos, né? Porque muitas das deficiências também não são visíveis, Sim, né? sim. Tem muita gente que sofre com Doenças degenerativas. doenças degenerativas, que você olhando para a pessoa, Não tem nada. você não enxerga muitas vezes. Uma esclerose múltipla, por exemplo, que é uma doença que não, teoricamente não é visível, mas que deixa sequelas, Sim, né, perdas musculares, etc. sem dúvida. Então, e a informação que a gente tem é que alguns peritos dessa clínica, desse órgão do IMESC, não estão avaliando corretamente, né? Pois Tem é, muitas queixas aí, Nós poucas tivemos clínicas credenciadas. nem olha exames, relatórios, etc. Aqui em São Paulo ainda tem um pouco mais de clínicas, mas se pegar estado inteiro de São Paulo, tem gente do interior de São Paulo tendo que viajar, às vezes 300, 400 quilômetros, para fazer a para achar uma reavaliação. clínica para ser submetido a essa perícia. Então, está bem complicado essa parte do IPVA. E aí, partindo para o carro, tem um limite de valor que também está restringindo bastante, que é o limite de R$100 mil. Para você ter a isenção do ICMS, que é a isenção do Estado, o carro não pode custar mais de R$100 mil. Só que tem pouquíssimas opções no mercado de carros até R$100 mil. Né? O governo vem com a ideia de ressuscitar um carro popular, mas o carro automático, que é com transmissão automática, e o carro hoje ele precisa não só ter o câmbio automático, tem que ter airbag, ABS, que é obrigatório, né? Sim. Isso encarece tudo. Encarece. O carro de R$100 mil, há alguns anos atrás, a gente falava R$100 mil, né? R$100 mil. Hoje, dependendo do carro, é um valor de um carro usado. Sim, sim. Então, as pessoas com deficiência não estão encontrando carros. Para dizer os carros que tem, o público aqui já saber o que tem, eu tenho informação que tem 4 carros no mercado. Um é o Toyota Yaris, o modelo mais básico, tá? O Onix, da Chevrolet, o Argo, da Fiat, e o Citroën C3. Se eu não estou enganado, é só esses 4. Estão ali também beirando os 100 mil. Coisas de carro que custam 98 mil, estão ali quase já no limite. Né? E aí são carros pequenos, geralmente, né? Mais básicos, e que aí a pessoa ainda consegue comprar com isenção de IPI e ICMS. Agora, se a pessoa quiser uma SUV, um carro com um porta-mala maior, aí ele vai ter que partir para comprar somente com a isenção de IPI. Você não acha isso também um pouco, não sei se é o termo certo, mas uma discriminação? Achar que pessoa com deficiência física só vai poder dirigir, limitar o tipo de carros que as pessoas com deficiência vão dirigir? Porque, veja, eu acho que hoje no estado, né, no estado que eu digo país, 3 a 4% das pessoas são pessoas portadoras de deficiência física. Isso nós estamos falando de lesão motora, né? São as deficiências que são mais visíveis. Fora, como nós comentamos, as pessoas que têm uma perda funcional, que eu acho que são 2 segmentos, né, Robson? Uma, lesão motora, que é amputados, uso de cadeiras, enfim, são as lesões que nós podemos dizer mais visíveis, e outras, as perdas funcionais de força ou movimento de um membro que impeça a pessoa a dirigir um carro convencional. E limitar a pessoa com deficiência a escolha do carro, não, se você tem dinheiro, você pode... se é um direito, é uma lei, não é? Por que tem que limitar? O pessoal que faz essas legislações, né, eles têm uma visão seguinte. Eles foram a fim de restringir, porque também começou a haver um movimento, né, que é natural e tem em todos os segmentos oportunistas de plantão, né, e que algumas pessoas com deficiências muito leves, muito pequenas, né,
começaram a buscar esse benefício, que é um benefício atraente, redução de IPI, de ICMS, de IPVA. Né? Só que o governo, em vez de fiscalizar e restringir exames médicos, principalmente os órgãos que fazem essa perícia inicial, né? Eles, achando isso mais complexo, ao invés de restringir, deixar os médicos, por exemplo, mais preparados para avaliar se a pessoa de fato é uma pessoa com deficiência ou não, eles foram no outro caminho, que é restringir o valor de compra. Eu não vou te dar o direito a comprar um carro muito caro, porque aí a perda de receita para mim, o governo vai ser muito grande. Então, eles foram para o caminho mais fácil, entendeu? Né? Isso trouxe para quem precisa, de fato, um prejuízo. Sim. Né? Porque eu, cadeirante, preciso de um carro com cadeira de roda, um carro com porta-mala para caber a cadeira de roda. Né? Cadeira de banho, você vai Banho, viajar. vai fazer uma viagem. Exato. Né? A sua bagagem, a bagagem dos filhos, bagagem da mulher, a três sogra, filhos, vizinho. três filhos, tem neto, então tem que ter um ônibus. E aí, isso acabou restringindo bastante as pessoas que de fato necessitam, né, comprar carros. Eu acho que a medida correta seria, está vindo aí o governo tem aí de bastidores a nível federal, a criação de um laudo biopsicossocial, que está sendo já formatado, né? E vamos ver se isso traz uma regra mais clara do que é ser considerada uma pessoa com deficiência ou apenas um oportunista, porque também tem, todo segmento tem, né? Não é só as pessoas com deficiência. Né? Ainda quando você envolve benefício fiscal, que são isenções, quem não quer? Quem não quer. Quem não quer, né? Mas eu acho que tem que normatizar melhor isso, né? E não ter limite realmente de valor. Sim. É absurdo, né? Mas não Pessoa... tem coerência. Então, se a pessoa é uma legislação e a pessoa quer ter um carro melhor, não pode ter, quer dizer, ainda, na minha visão, né, medíocre, ainda tem que se passar por um coitadinho, tem que ter um carro, que eu sou deficiente, eu tenho que ter um carro inferior. Então, básico, não tem. Foi como você falou, precisa de um porta-malas, muitas vezes precisa de um carro mais alto até por causa do nível da lesão, né, da pessoa para o veículo, desmontar a cadeira, enfim, tem uma série de coisas em volta disso e limita a pessoa a dirigir um basiquinho, quer dizer, é muito ruim, muito ruim. Até para a gente como autoescola, Robson, na compra do veículo a gente não tem benefício algum, nem de isenção de nada, nem de IPVA, nem de nada. Seria muito útil que tivéssemos, porque estamos aí no mercado, incluindo as pessoas no seu mercado de trabalho, ou incluindo, devolvendo a elas o direito de ir e vir, auxiliando nesse processo. E eu, como representante da autoescola, a gente não é só isso que nós fazemos lá, a gente tenta buscar informações de todas as formas, mas até a gente, na compra do carro, a gente pensa exatamente de não dá para a gente, por exemplo, ter um carro básico, um carro mais baixo, com uma abertura menor, porque como que a gente vai dar aula? Se eu tenho que colocar as adaptações, se eu tenho que levar a cadeira do cliente ou para exame, ou se tem, por exemplo, 2 ou 3 cadeirantes com mais as muletas, enfim, a gente tem que ter uma estrutura para poder se locomover em locais de exames e para a gente fica muito restrito isso, né? Muito ruim, muito ruim. Mas eles foram para um caminho mais fácil de restringir, né? Limitar o valor. Assim o governo não tem uma perda de receita, porque o volume de gente que se chama PCD aumentou tremendamente, né, nos últimos anos. Muitos por conta da informação mesmo, natural. Ela vai, estando informada do seu direito, ela vai buscar, e a internet ajudou muito essa informação, expandiu, porque não deixou de ter, não brotou pessoas com deficiência física, né? Acho que nunca deixou de existir, só que as informações realmente não chegavam. Não chegavam. As pessoas começaram a sair, como eu te falei, né? Para viver. Né? Mudou o perfil, né? Os conceitos da pessoa se sentir lá incapaz, ficar restringida ao mundo em casa, à família, né? Graças a Deus. Sim. Isso tem... E tomara que seja
cada vez mais produtivo, mais visível e mais acessível, né? Estamos encerrando o nosso bate-papo. Espero que vocês tenham gostado. Curtem aí a nossa página, se inscrevam para receber mais informações. Robson, foi um prazer enorme receber você, conversar, enfim, trocar esse tempo, as experiências. Obrigada por nos aceitar, por aceitar o convite, por estar aqui. Espero que, enfim, a gente se encontra toda hora aí na CD, nas rotinas do dia, mas é sempre muito prazer, muito obrigada por prestigiar aí o nosso DFcast. Se você quiser deixar alguma mensagem aí para quem está assistindo, uma palavra de incentivo, enfim, o que vier na sua mente, essa é a hora, por favor, sinta-se à vontade. Legal, né? Eu que agradeço a oportunidade, né, de compartilhar, né, não só contar a minha história, e ela sirva, espero, de inspiração para quem esteja nos assistindo e passe por algo semelhante ao que aconteceu comigo. Você está no início de um processo, como eu contei no meu caso, é um processo doloroso, né? Mas há luz, muita luz entre essa Sim. fase de sombra, né? Sem dúvida. Basta querer, a gente tem que querer. Primeiramente, querer de verdade, né? Não dá para você falar, eu quero, mas vou ficar aqui no meu cantinho, na minha zona de conforto, né? Tem que querer e querer de verdade. E quando você quer algo de verdade mesmo, que você quer, não é uma cadeira de roda, ou uma amputação, você vê várias histórias, o pessoal chama de superação. Não sei se eu sou um cara que posso chamar, não sou um super-herói, como existem várias outras pessoas nesse universo de pessoas com deficiência que são exemplos, né? Mas é vontade de viver. Não dá para a gente, a vida está aí para ser vivida, né? Então, a mensagem que eu dou aqui para os nossos ouvintes e companheiros, colegas, vamos viver da melhor maneira possível, né? Felicidade são momentos, né? Não dá para dizer você é feliz todo momento. A vida aqui é um campo de batalha. Sim. Toda hora tem alguma intercorrência, ganha, né? Exato, né? E o que faz a gente depois é o balanço geral, né? Onde espero que no balanço geral eu tenha tido uma boa vida. Sim. É isso. E é o Ter que eu feito um bom desejo trabalho. a todos. Uma boa vida. Gente, obrigada. Nós vamos deixar também para vocês aqui as redes sociais do Robson, se vocês, enfim, quiserem tirar dúvidas sobre isenção, sobre os carros, o que tem no mercado, vocês podem chamá-lo, vamos deixar os contatos, vocês também podem aí ligar, perguntar. É um amigo querido que eu tenho certeza que vai atender vocês com o maior prazer, tá bom? Muito obrigada, gente, pela presença de todos. Espero que vocês realmente tenham gostado aí do conteúdo. Se inscrevam no nosso canal, curte, deixa um likezinho, um comentário e até a próxima. Obrigada.